Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Igor, eu sou professor de filosofia aqui no aulalivre.net e hoje a gente vai ver a questão 74 da prova de Ciências Humanas, caderno branco. Então, essa questão, como todas as que eu costumo corrigir, eu sempre sugiro, vamos olhar o enunciado e a referência com calma. Primeira coisa, olhou a referência? Hannah Arendt. Já sugiro aqui, já faço a propaganda, já tem uma aula completinha sobre Hannah Arendt aqui, fui eu que dei, tem mais ou menos 1 hora, mas se vocês tiverem tempo e quiserem conhecer mais a fundo o pensamento dela, assistam com calma, eu dou as bases do porquê que a alternativa correta aqui é a correta para essa pergunta. Então tá aqui no canal, só clicar ali, aproveita e já se inscreve também. Mas enfim, Hannah Arendt e o livro dela citado é o Origens do Totalitarismo, ou seja, é uma obra que vai explicar o que origina, o que é a base para o que se tornou o evento totalitário. Totalitarismo, pensem no exemplo mais clássico que nós temos, o nazifascismo da Segunda Guerra Mundial. O que foi esse fenômeno político que tentou invadir, e de fato conseguiu, diversas camadas da vida privada e que então levou a alguns dos crimes contra a humanidade como ficaram conhecidos. Lendo agora o enunciado, para a gente já saber o que o texto vai nos pedir, diz: a partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do ou da, e daí a gente tem que completar. Então ela está preocupada, aqui o enunciado já diz, a Arendt está criticando, de alguma maneira, que em algum momento histórico a gente naturalizou, e a gente aqui no sentido amplo, a humanidade ou um grupo de humanos, naturalizou alguma certa prática que não deveria ou não poderia. Vamos agora, tendo tudo isso em mente, para o texto. Essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos como imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Ok, aqui ela está descrevendo em específico o aspecto dos campos de concentração, que, se a gente olhar, realmente parece algo que desvia muito das realidades humanas até então. É difícil comparar mesmo com outras práticas que nós tivemos historicamente, porque eventos como esse, do campo de concentração e das câmaras de gás nazistas, eles foram muito distantes, foi marcado como um momento em que, de fato, cometeu-se crimes contra a humanidade, no sentido em que grandes grupos humanos foram considerados basicamente nada e foram torturados, mortos, objetificados e assim por diante. É justamente isso que o enunciado pede da gente. Basicamente, pelo que parece, houve uma naturalização de alguma prática contra humanos nesses campos de concentração. E, olha, isso é um entendimento normal. Vamos agora ir com calma nas alternativas e daí a gente vai buscar qual que é a correta. Letra A. Ideário nacional, que legitima as desigualdades sociais. E, gente, essa daqui já parece de cara promissora. Porque, de fato, o nazifascismo ele foi marcado por um nacionalismo muito forte. O evento, como se deu na Alemanha e na Itália, foi marcado por um sentimento forte de dever para a pátria. Os soldados nazistas e fascistas, eles tinham um dever nacional. Eles tinham que lutar pelo seu país, porque o seu país era o melhor, eles eram da melhor etnia. Tinha uma teoria forte ali de que o povo alemão ele era não só a melhor cultura, mas a melhor raça, portanto ela merecia um certo poder sobre as outras, e que outras raças e etnias eram culpadas dos problemas da Alemanha. Como vocês sabem, o nazismo ele foi um movimento forte contra a comunidade hebraica. Mas vamos com calma também, que parece que tem outras coisas em jogo e também tem outras alternativas para a gente ler. Mas essa já parece promissora especialmente porque, de fato, os ideais nacionalistas acabaram levando a desigualdades sociais, a exclusão de grupos sociais. Letra B. Alienação ideológica, que justifica as ações individuais. Essa, à primeira vista, também parece muito promissora, porque, de fato, houve um grande processo de alienação ideológica. A propaganda foi a grande arma nazista, por assim dizer, porque eles criaram gradualmente um sistema de imagens feitas pelo próprio governo que mostrava e tentava convencer a população que eles eram o
povo perfeito e ideal, e que tinham membros da sociedade que não eram este ideal. Se vocês pesquisarem, tem ainda muito propaganda desse período em material que sobrou de revistas e tal, e a propaganda nazista sempre mostrava o homem alemão como... Pensem ali aquele ator, Chris Evans, só que vezes 10, assim, um cara loiro, gigante, bonito, que vai te tratar bem, mas que ao mesmo tempo vai proteger a tua pátria contra os inimigos da nação, etc, etc. Foi criado um ideal do que seria esse, que nem a letra A sugeriu, e este ideal criou toda uma ideologia, ou seja, a população no geral tinha uma crença de que, de fato, elas estavam corretas em assumir as posições do nazifascismo. Mas a segunda parte dela complica um pouco, que justifica as ações individuais, porque me parece, de modo geral, que o que o nazifascismo fez era, antes de tudo, justificar as ações coletivas. Dizer, não, a nossa nação precisa tomar certas medidas, nós enquanto nação, enquanto conjunto, devemos ter certas atitudes. Então eu já sou um pouco mais cauteloso com essa opção, letra B. Letra C. Cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas. De fato, cosmologia, lembrando só, é visão de mundo. Cosmos é a palavra grega para universo e tal. E cosmologia religiosa seria, então, a visão de mundo baseada em alguma religião. E, de fato, houve um certo resgate de uma noção de cristianismo, que o cristianismo era a religião digna e que, portanto, o judaísmo, em particular, na Alemanha, devia ser excluído porque eles não adotaram a palavra de Cristo, e assim por diante. Mas eu já também sou mais desconfiado dessa porque não foi o elemento principal. O principal argumento, por assim dizer, nazifascista, é que tinha um ideal de nação e de povo que devia ser atendido aos últimos limites. Que nem eu comentei no caso do nazismo, tinha um ideal do homem e da mulher alemãos ideais, aqueles perfeitos que deveriam ser a medida da nação. E quem estivesse fora desse padrão devia ser, então, excluído. Notem, é mais forte do que simplesmente um resgate religioso. Letra D. Segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. Como vocês podem ver, essa daqui já nos parece a mais promissora delas. E, de fato, eu acho bom lembrar, o Enem muitas vezes vai pedir da gente a resposta mais certa. Não só a correta, mas a mais correta dado o enunciado. E, de fato, isso está muito presente na explicação que eu dei até agora e no texto. Houve uma segregação humana, separação de grupos humanos, e lembrando, o simples fato de dizer que existe um ideal do cidadão alemão, já significa dizer que tem coisas que estão fora deste ideal, e que fundamenta os projetos biopolíticos. Bio, vocês podem lembrar de biologia, é uma raiz que significa vida. Políticos significa nossa vivência política. Biopolítico, então, ele vai ter esse sentido de uma prática política que tenta segmentar grupos de seres vivos, que nem a biologia separa entre raça, espécie, subespécie e outros grupos assim. A biopolítica, então, é a prática de separar seres humanos conforme espécies, subespécies e outros grupos, para então justificar posições políticas em relação a essas pessoas. Se a gente observar a nossa história da Segunda Guerra Mundial, foi precisamente isso que aconteceu na Alemanha nazista. Houve uma tentativa de mostrar que biologicamente esses certos grupos não arianos, né, não homem europeu, branco, etc, etc, eles tinham biologicamente, naturalmente, coisas que os faziam ser maus. A visão que a Alemanha nazista teve da população judaica é que eles eram os culpados pelos problemas de desenvolvimento da Alemanha do século XX. Então eles deviam ser excluídos e, no limite, exterminados. Então até agora a letra D parece a mais promissora, mas vamos ler a letra E, só para garantir. Letra E, enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. De novo, gente, essa questão ela é bem difícil porque todas elas lembram coisas do fenômeno nazifascista, mas enquadramento cultural, enquanto ele está em jogo, ele ainda é mais fraco do que o que a alternativa anterior disse, que houve foi um processo de segregação humana. E também, em alguns momentos do discurso nazista, não era tanto uma questão cultural, porque a Alemanha ela mesma tem várias subculturas, mas era um grupo específico e era visto como problemático, a saber, os de herança hebraica judaica. Esse grupo em particular tinha que ser excluído porque eles, na constituição deles, nem sequer são humanos. E é isso que a Hannah Arendt chama atenção. Parece muito estranho pensar que uma espécie se trataria a membros dela da maneira que os campos de concentração fizeram.
E se olharmos de novo ao texto, o que acontece é que, em certa medida, o que se está acontecendo está sendo retirado o estatuto de humanidade dessas pessoas. Uma pessoa no campo de concentração, eles raspavam os cabelos delas, tiravam um nome, elas só podiam se referenciar pelo número, elas usavam todas as mesmas roupas iguais. Pensem naquele filme, O Menino de Pijama Listrado. Todas as pessoas naquele ambiente eram comportadas como basicamente iguais e perdendo traços que as definiam como pessoas. Então o que os campos de concentração fizeram, e o que a Hannah Arendt está chamando a atenção aqui, é que eles faziam com que grupos judaicos não parecessem seres humanos. Esses indivíduos que foram para o campo de concentração perdiam características que chamavam a atenção deles enquanto indivíduos únicos e foram parecer esse grupo homogêneo que é o culpado pelos problemas da Alemanha. Então a alternativa correta é a letra D. Segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos, como, por exemplo, de extermínio de populações específicas. Bom, gente, essa foi a questão 74 do Enem 2019, Caderno Branco. Ela é bem densa, não hesitem em deixar comentários na nossa plataforma. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem um like, cliquem no sininho para ter notificações, visitem nosso site também, vejam nossos planos. E, para ajudar vocês em outros estudos, vai ter aqui do lado 2 outras aulas e correções de questão, então vocês podem olhar com calma e ajudar vocês a passar nesse próximo Enem. Obrigado e até a próxima!